Oi, gente, tudo bem? Vamos falar de puerpério? Você sabe o que é puerpério? Vamos lá? Bom, gente, recentemente, uma prima que eu considero como irmã teve o filho dela e ela teve uma gravidez super tranquila, super esperada e curtiu bastante, tirou bastante foto, etc. E quando o neném nasceu, ela teve o puerpério. Se você for pesquisar no Google da vida, puerpério é um período que a mulher passa de 6 a 8 semanas depois que ela tem filho. Depois que o bebê nasce. E é uma mudança de hormônios e ponto. Basicamente é isso que você vai ouvir falar. O que acontece, né? Esse período dela me fez lembrar um pouco o meu, né? Quem segue o canal já sabe que eu fui tentante por vários anos, ou seja, eu sempre quis ser mãe, sempre fiquei nessa tentativa e pesquisei muito sobre isso, e que o Nicolas nasceu prematuro. E isso pra mim, eu acho não, isso limitou um pouco o meu puerpério. O que aconteceu? O Nicolas, ele nasceu, eu não tive contato com ele, desci pro quarto, fiquei 24 horas de observação, no dia seguinte fui ver o Nicolas. Quando eu cheguei para ver o Nicolas, eu imaginava que eu ia ter uma avalanche de emoções, um amor inesperado. E a primeira sensação que eu tive era: cadê o meu filho, né? Por que meu filho não está na minha barriga? E não foi esse amor instantâneo. E na hora que eu senti isso, eu achei que era porque ele tinha nascido prematuro, todo aquele lance de culpa, todas aquelas coisas. Só que hoje, analisando todo o puerpério, não é isso só. Vou falar rapidamente sobre a minha experiência, depois a gente fala especificamente sobre isso, tá? Bom, enfim, aí eu passei alguns dias, vence leite, desce leite, não desce, etc. Tive alta. O dia que eu tive alta era mais ou menos o 5º dia depois que o Nicolas nasceu. Ele nasceu no domingo, eu tive alta na quinta. Nesse período, mais ou menos, é quando começa a descer o leite, entre o 3º e o 5º dia, né? Que é o leite, não o leite propriamente dito, não só o colostro. E aí eu tive uma avalanche de emoções muito forte. Eu chorei da hora que me deram alta até a hora que eu cheguei em casa. E assim, só para vocês entenderem, eu tive alta 1h da tarde, eu saí do hospital 5 horas da tarde, porque eu fiquei para ver o Nicolas nos horários que eu podia. E cheguei em casa lá para umas 7 horas. Eu fui chorando o caminho inteiro, eu chorava, e aí eu cheguei em casa, vi que meu leite tinha descido, e era um misto de uma dor que eu sentia, e eu fui tomar banho, me olhei no corpo e eu tinha aquela barriga de grávida ainda. Não fui Sabrina Sato, nem modelo, nem nada que você vê e acabou de ter e pode colocar vestidinho, isso não aconteceu comigo, até porque o meu biotipo não é esse, né? Enfim, e eu me sentia horrorosa, eu me sentia super triste. E aí começou a vir uns sentimentos em mim que eu não podia ficar me sentindo assim. Não era permitido. Porque quem estava internado no hospital era meu filho. Então eu tinha que ter forças. Porque se ele estivesse em casa, eu ia ter que dar conta dele. Então eu não queria me permitir me sentir esse momento de tristeza, essa mudança toda. Eu não podia. Eu achei que eu não tinha esse direito. Hoje, analisando tudo, esse momento que eu estava passando já era o começo do puerpério, né? Quando o leite desceu, também era o momento que meus hormônios, que durante a gravidez estavam aqui em cima, caíram. E aí, é um sentimento muito louco de lidar com tudo isso, né? Porque, no meu caso, era a insegurança
se eu ia dar conta de estar com o Nicolas no hospital todo o tempo, se ele ia dar conta de estar lá, se ele ia sobreviver, se ele não ia sobreviver todo esse período, né? Todas as intercorrências que ele tinha, a ausência por eu estar longe dele e não perto e ter outras pessoas cuidando. E se ele estivesse em casa, eu também ia ter que sentir tudo isso. E o leite, né? Eu tava descendo leite, mas eu vou conseguir amamentar? Eu não vou? O que é isso? Esse negócio que meu peito ficou desse tamanho e a minha vida mudou, né? Eu amava muito a minha barriga. Eu amava o Nicolas na minha barriga. Eu amava estar grávida. Com todas as intercorrências que eu tive, eu amava estar grávida. E eu não estava mais carregando meu filho ali dentro de mim o tempo todo. E isso é uma coisa de que poucas mulheres falam, né? Se você falar para as pessoas que você está grávida, as pessoas vão te dar dica da mamadeira, da chupeta, se você deve trocar assim a sala, da roupinha que você tem que comprar, do que você tem que comer, o que você não tem que fazer, mas dificilmente alguém vai conversar com você sobre o puerpério. Para falar para você que ninguém conversou nada comigo, indiretamente a minha chefe tinha falado comigo sobre o dia que desceu o leite dela e o peito dela empedrou. E como tinha sido difícil, e quando ela conversou comigo eu falei, nossa, mas eu não sou assim, tipo, eu sou durona, né? Imagina, não vou precisar de ajuda de ninguém, não vou ser assim. Só que as coisas não são assim, né? Como a gente espera. Você não consegue controlar esse monte de sentimento que vem, essa avalanche de coisas que vem, esse cansaço, né, pós-parto, porque o seu corpo trabalhou durante 9 meses ali para ter um filho, e aí você tem aquele parto, cesárea ou normal, etc, e expulsa tudo aquilo. É um trabalho muito cansativo para o seu corpo e mentalmente também, né, de expectativa e tudo mais. E aí, quando a minha prima teve esses problemas, a gente conversou muito durante a gravidez dela. E quando foi no final da gravidez dela, eu fiquei um pouco com receio se eu falava sobre isso ou não. Tipo, lá vem a pessoa negativa falar as coisas ruins que pode acontecer comigo, né? Enfim, quando foi mais ou menos o dia que ela chegou em casa também de alta com o bebê, ela me mandou mensagem e falou que não estava muito bem e falou os sentimentos que ela, né, que estava se sentindo insegura, ela chegava à noite, ela só tinha vontade de chorar e ela não se sentia preparada e ela sentia saudade da barriga dela, que são os sintomas mesmo do puerpério, né? E o puerpério, se não bem cuidado, ele vira um baby blues, ele pode virar até uma depressão e pouco se fala sobre isso. Por que as pessoas esperam quando você tem um neném? As pessoas esperam que você esteja ali, sorridente. E no hospital você fica mesmo, né? Normalmente aquelas grávidas que eu fui visitar, elas ficam super sorridentes, felizes, porque ela teve um filho. Então, ela não... E se ela tem leite, então, meu Deus, por que ela tá reclamando da vida? O filho dela nasceu saudável, o que ela tá fazendo ali? Por que ela tá chorando? Mas o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa com o neném? As pessoas não querem saber de você, querem saber do neném. Então as pessoas não entendem. E parece que mesmo as mães que já passaram por muito tempo sobre isso não entendem o que é isso. O que é o puerpério, né? Essa tristeza toda. E eu pude ficar muito perto dela nesse período inteiro e a gente pôde se conversar muito. E aí, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, me fez lembrar a minha gravidez e o meu pós-parto e todos os sentimentos que eu me calei naquele período todo. O Nicolas, quando ele teve alta com 48 dias, ou quase 2 meses, ele veio para casa. E eu já tinha visto alguns vídeos da Tulin e da Hel Mulder falando sobre puerpério nessa época. E aí eu achava que eu não estava mais passando por isso, porque era de 6 a 8 semanas, né? Quando o Nicolas chegou em casa, ele chegou com 2,50 kg. Então a primeira coisa é que, assim, se eu quisesse amamentar, eu tinha que amamentar ele de 3 em 3 horas obrigatoriamente. Então a primeira coisa, raciocina comigo. O Nicolas acordava, lá, meia-noite. Pegava ele, dava de mamar, colocava pra rotar, trocava a fralda, isso tudo demorava 1 hora. Colocava ele pra dormir. Já tinha passado 1 hora. Então a partir do começo que eu comecei a mamar, eu já começava a contar as 3 horas. Aí quando ele terminava, eu ia lavar alguma coisa de louça, etc, cuidar de mim, eu tinha praticamente 1h15 pra dormir. E era 1h15 pra dormir, 1h15 se eu quisesse lavar a louça, 1h15
a cada 3 horas, né? 1h15 que eu tinha para fazer, para estender uma roupa, para comer, etc. Isso quando ele ficava deitado no berço dele e dormia o tempo todo, porque teve todo esse período de adaptação. Ele não era uma criança que já ficava lá no berço sozinho. E essa mudança para mim também, assim, porque daí você junta o puerpério com a privação de sono. Então, eu amo dormir. Até hoje eu adoro dormir. Graças a Deus agora ele gosta de dormir também. Eu estou gravando aqui porque ele está dormindo. E é uma mudança de ritmo na sua vida, porque assim, os horários não te pertencem mais. Os horários pertencem ao bebê, os horários pertencem à necessidade dele, ao tempo que ele tem, né? No meu caso, meu marido ainda ficou em casa 15 dias, então em alguns momentos eu tirava leite, ele dava de madrugada ou de tarde para me dormir um pouco mais. Mas a maioria dos pais hoje eles só tem 5 dias de licença, não podem ficar acompanhando. Algumas pessoas não têm a mãe presente ou a mãe disponível, porque muitas mães trabalham fora, que podem ficar com você e podem te ajudar. Que aí eu te chamo, que é a rede de apoio, e eu fui entender o que era uma rede de apoio nesse momento. Só que eu cheguei a alguns níveis de cansaço tão forte que às vezes eu chorava, e eu não sabia por quê. E eu falava assim, gente, mas eu esperei tanto para ter esse filho. Foram 8 anos tentando ter esse filho. Como que eu tô me sentindo assim? Eu não posso me sentir assim. Eu sou horrível, sou uma pessoa horrível de me sentir assim. E ainda eu falava assim, nossa, e ele ficou no hospital tanto tempo, eu sempre quis ter ele ali, e como que eu me sinto esse cansaço, como que eu não tô feliz, né, por ele estar aqui em casa. E eu tava feliz, né, entendam, não é que eu não estava feliz, eu estava muito feliz pro Nicolas estar em casa. Eu estava muito agradecida, eu preferia 1000 vezes ficar acordada com ele ali do que ficar pensando nele no tempo da UTI, eu cuidar dele do que ser as enfermeiras que cuidavam dele. Só que era um sentimento dos meus hormônios e tudo isso passando e dar conta. Para quem trabalha ainda é um sentimento de como que vai ser quando eu voltar a trabalhar, que era o meu caso na época. Quem vai cuidar dele? Será que ele ganhou peso? Será que não ganhou? Será que eu tô dando conta? Gente, uma das coisas que minha prima falava pra mim, eu não consigo dormir porque eu não consigo parar de pensar se ele tá dormindo. Eu quero ficar olhando pra ele porque eu não confio em dormir. É terrível, né? E eu entendo esse sentimento, porque tinha uma época também que eu ficava mexendo no Nicolas a cada 5 segundos, colocava lá o óculos pra ver se ele tinha respirado. Se ele tava respirando mesmo, era coisa da minha cabeça, que eu achava que a barriguinha dele tava levantando. Enfim, gente, por que eu tô falando tudo isso? Porque normalmente a gente não conversa sobre puerpério. E aí, a mãe nova que chega ali e espera que depois que o filho nascer vai ser 1000 maravilhas, quando se depara com esse monte de sentimento horrorosos, difíceis de lidar, começa a se julgar e acha que o problema é com ela. E na verdade, o que tem que ser feito é pedir ajuda. É já se conversar com as suas amigas grávidas antes. Por mais que talvez elas não entendam isso que você vai falar para elas, que parece um pouco absurdo, você vai preparar elas para todo esse momento. Eu ainda tive a sorte, e essa minha prima também, de ter um marido super presente, um marido que tinha paciência comigo, né, que tentava entender esse sentimento, por mais que não fosse o sentimento dele, porque os hormônios dele não mexeram, entendeu? Era só a gente que estava influenciando na vida dele. E o Rafa foi a minha rede de apoio. O Rafa entendia, quando eu estava chorando, ele não me julgava, ele tentava, mesmo quando ele chegava do serviço, ele ele me dava o maior apoio possível, sabe? E o meu conselho vai, conversem sobre isso com as pessoas que estão grávidas. Aceitem a ajuda da rede de apoio, da sua mãe, da sua sogra, né? Eu falo que normalmente a gente começa a repelir a sogra e acha que todos os conselhos que estão ali vindo não são bons, e pode até ser que sejam conselhos realmente que não vão te ajudar. Mas tem alguém que segura o seu filho para você dormir um pouco, é importante, né? Eu costumo falar assim, né, que as pessoas vão na sua casa para visitar o bebê e esquecem um pouco de você. Vai visitar a mãe,
Vai verificar o que ela precisa, se ela precisa que você faça uma comida para ela, se ela precisa que você segure o bebê para ela tomar um banho, se ela precisa que você varra a casa para ela. Eu sei que muitas mães têm uma rede de têm empregadas, etc, mas não era o meu caso, às vezes não é o seu caso também. Que lave uma louça, que faça uma comida, que vá comprar alguma coisa para ela que ela tá precisando, que às vezes só dê um abraço nela, ou que só escute o que ela tá falando, que ela precisa naquele momento. E não julgue esse sentimento. Gente, o puerpério é uma mini depressão, vamos falar assim, para ficar mais claro? Uma mini depressão que você tem ali, por todas as mudanças que a mulher sofreu de hormônios durante todo o período da gravidez e a mudança de vida dela. Porque daí a gente começa a entender que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. A minha, depois que o Nicolas nasceu, nunca mais foi a mesma. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar no Nicolas também. E graças a Deus por isso, né? Hoje eu amo a mulher que eu me tornei. Mas essa mudança toda de você não pertencer mais a você, de seus horários não serem seus, dói. E dói na alma de uma forma que a gente não consegue entender. É difícil. Muito difícil. E isso porque eu não tô nem falando do período da amamentação, né? A minha prima, se estiver assistindo, vai saber que a amamentação também pega. Esse é um outro vídeo que eu faço em um outro momento para vocês. Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês alguma coisa sobre o puerpério. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você curte o vídeo, por favor, tá? Você vai me ajudar muito fazendo isso. Aperta o sininho ali também para você receber todos os vídeos novos. E obrigada, tá? Por ter ficado aqui. Beijinho.